Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre leis de Newton e forças. Essa é a aula 10, a gente vai dividir ela em três partes, 10.1, ponto 2 e ponto 3. E a primeira parte a gente vai falar sobre um pouco de forças e as leis de Newton, certo? Bom, então a gente pode dizer na verdade o que é força, né? Força não é uma pergunta assim tão fácil de responder o que é força, tá? Só para começar. Mas a gente pode dizer o seguinte, que a força é uma grandeza vetorial que produz aceleração em um corpo. Então, para qualquer objeto ter um movimento, ter uma aceleração, ganhar velocidade, é necessário que exista uma força atuando sobre esse objeto. Quando mais de uma força é exercida sobre esse corpo, né? Então a força resultante será a soma de todas essas forças. Essa soma, é claro, é uma soma vetorial, porque força é um vetor. E como vocês lembram de aulas passadas, vetorial significa que não é só o módulo, né? Existe também a direção e o sentido. Do lado direito a gente tem um GIF que explica mais ou menos como acontece essa soma vetorial, né? A gente pode notar que tem um plano cartesiano, x e y, e três forças. E do lado, a gente pode ver que essas forças elas podem ser organizadas à medida que a gente vai chegar então nessa força resultante. A ordem como acontece essa soma vetorial não importa, o resultante vai ser sempre a mesma, certo? Para fazer essa soma vetorial, então, não é simplesmente somar um número, né? Eu não posso pegar, por exemplo, se a força 1 tem módulo 1, a força 2 módulo 2 e a força 3 módulo 3, eu não posso simplesmente somar elas e chegar no resultado na força resultante. Eu tenho que também ter direção e sentido. Então essa soma das forças é uma soma vetorial, tem as suas próprias regras, certo? Continuando ainda falando sobre a primeira lei de Newton, a gente chega a resultados interessantes. Então, por exemplo, se a soma de todas as forças do meu sistema, né, derem zero, eu tenho duas possibilidades. Ou o corpo vai continuar parado em relação à Terra, por exemplo, ou esse objeto vai ter um movimento. E esse movimento é muito específico, é um movimento retilíneo uniforme. Movimento, velocidade, retilíneo, em linha reta, uniforme. Não existe aceleração. A aceleração é nula, ou seja, a velocidade vai ser sempre a mesma. Então, esses dois cenários, se a força resultante é zero, eu fico ou parado ou em movimento retilíneo uniforme. Tem alguns exemplos para a gente falar sobre isso. À direita tem uma mesa. O que acontece, por exemplo, com objetos em cima de uma mesa? Eles estão parados, certo? Isso significa que não tem nenhuma força atuando sobre eles? Não. Existem ainda forças que atuam sobre esse objeto, mas a resultante deles é zero. A gente pode ver isso, então. Esse livro ali que eu coloquei um ponto no livro, né? E duas setinhas, uma para cima e para baixo, como a gente pode representar as forças. Então a força-peso nada mais é do que a força gravitacional, a força que atrai o objeto, né? No caso, o livro é atraído até a Terra, assim como a gente é atraído até o chão. Isso acontece com todo mundo aqui na Terra, todos os objetos com massa na Terra, né? Mas o livro simplesmente... Existe essa força, certo? Mas o livro simplesmente não atravessa a mesa. O que significa que deve existir outra força de sentido oposto a ela, a força-peso, né? Que anula ela. Então, se eu tiver uma força-peso para baixo e uma força normal para cima, essas duas forças, se têm o mesmo módulo, o mesmo número, a mesma quantidade, elas vão se anular, né? Mesma direção, sentidos opostos, com o mesmo módulo, significa que elas se anulam. Por isso, o livro fica parado e ele não simplesmente ou atravessa a mesa ou flutua, né, para cima. Outro exemplo interessante é se eu tenho um objeto, a gente vai imaginar um pouco aqui agora, se eu tiver um objeto no meio do espaço, né, que não esteja próximo a nenhum planeta, nenhum sol, nenhuma estrela, esteja mais ou menos isolado de outras forças, né, e se eu aplicar nesse objeto uma força rapidamente, um impulso rápido, né, o que vai acontecer? Eu aplico o objeto inicialmente está parado. Eu aplico uma aceleração, uma força, e esse objeto ganha velocidade e ele vai continuar infinitamente com essa mesma velocidade, mesma direção e mesmo sentido. Infinitamente até que outras forças atuem sobre o corpo. Bom, indo para a segunda lei de Newton. Nosso enunciado é mais ou menos o seguinte: a força resultante sobre um corpo é igual ao produto de sua massa com sua aceleração resultante.
O que é isso? A gente conhece. F igual a ma. Força é igual a massa vezes a aceleração. A gente aqui tem um exemplo interessante. Vamos considerar que existe um plano cartesiano, certo? E tem duas acelerações. Uma no sentido mais i e outra no sentido mais j. O que é mais i mais j? Mais i é no sentido positivo de x, ou seja, no sentido da flecha. E mais j significa que é no sentido de y, né? Então ali como tem no gráfico, né? Eu tenho mais i e mais j. A aceleração vai ser a soma também vetorial desses dois. A aceleração também é um vetor, né? Se eu tiver duas acelerações, então a aceleração resultante vai ser a soma vetorial de todas as outras acelerações. Um exemplo mais interessante para nós aqui agora, então, é esse. Qual a força resultante sobre um corpo quando? Então eu tenho um plano cartesiano ali, certo? Vamos observar o que diz o enunciado. Uma força de 1 newton com direção menos i e uma força de 1 newton com direção mais i atuam sobre o corpo. Então, duas forças. Uma na direção positiva de x e uma na direção negativa de x. Ou seja, uma no sentido oposto da outra. Eles têm o mesmo módulo, 1 newton ambos, mas sentidos opostos. O que quer dizer isso? Que elas vão se anular. É aquele jogo como se fosse aquele jogo de puxar a corda, né? Se eu tenho um grupo de um lado puxando a corda na mesma direção e outro grupo, mas sentidos opostos, e ambos os grupos estão fazendo a mesma força, né, resultante, a corda não vai se mover. A corda vai continuar no mesmo lugar. Agora, se um grupo fizer um pouco mais de força para um lado, então a corda vai ir para esse lado, né? Nesse caso, nesse exemplo aqui, os módulos são ambos iguais, 1 newton e 1 newton, então a força resultante é 0. O que não é o que acontece no nosso segundo exemplo. Então aqui é uma força de 3 newtons com direção mais j e uma força de 1 newton com direção mais i atuam sobre o corpo. Então aqui a gente tem um pouquinho mais de matemática. Vamos olhar para o exemplo ali, para o quadro, para o plano cartesiano. A gente tem a força F1, né, de 3 newtons na direção mais j, direção positiva de y, e a força de um módulo de 1 newton com sentido para o x, né, nesse sentido aqui. Mais i. Eles não têm o mesmo módulo, não têm a mesma direção e têm sentidos diferentes. Então a gente vai ter que fazer um pouco mais de matemática aqui. Eu desenhei em laranja mais ou menos onde eu acho que vai estar a minha resultante, força resultante, né? Se eu pegar a força 1 e deslocar ela um pouquinho para a direita e colocar ela, o início da força 1 no final da força 2, que é o que a gente fez lá no início da aula, a gente vai ver que forma um triângulo retângulo. Dá para ver certinho ali, né? Eu coloquei um símbolo de triângulo retângulo ali. Para a gente calcular o módulo dessa força resultante, é só simplesmente fazer aí o uso de Pitágoras, né? Então eu tenho ali a força resultante, que na verdade é a minha hipotenusa ao quadrado, é igual a força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado. Então, fazendo a aritmética ali, fazendo a matemática, a gente chega aqui, a força resultante na verdade é raiz de 10. Nada mais é do que 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. O que, né, raiz de 10, a gente pode considerar sendo 3,16. O que faz todo sentido. A gente pode, ainda ali no plano cartesiano, dar uma olhada. A força 1 tem módulo 3. A gente percebe que a força resultante é um pouquinho maior do que 3. Então faz sentido, né? 3,16, 3,16 a nossa força resultante. E a terceira lei de Newton, então, é o seguinte. Quando dois corpos interagem, as forças que um corpo exerce no outro serão de mesma magnitude, porém com sentidos opostos. Isso é uma lei fundamental aí da física, como as leis de Newton são, que as forças elas nunca vêm sozinhas, elas sempre vêm em par. Então sempre que existe uma ação, sempre que existe uma força, existe uma ação, uma força contrária de mesma direção, mas sentido oposto. Então aqui a gente tem o primeiro exemplo que eu falei no início da aula, que é o do livro. Você tem um livro em cima da mesa, a força peso, né, vertical para baixo e a força normal vertical para cima. A força de ação, a força peso, e a força de reação, a força normal. Uma é o oposto da outra. Outro exemplo, talvez um pouco menos intuitivo, é uma batida de carro. Se eu bato um carro no poste, eu estou fazendo uma força, uma aceleração, né, contra o poste, e quando eu colido com ele, ele vai fazer uma força
contrária à minha aceleração. Então, eu vou em direção ao poste, bato no poste, né? Tô fazendo aqui, bate no poste e esse poste vai fazer uma força contra mim. Por isso que o carro se deforma numa colisão. E por último, um exemplo não tão menos ainda intuitivo é um foguete. Para um foguete subir, ele precisa de uma quantidade de energia gigantesca, né? Uma força enorme, porque a massa, né, de um foguete é muito alta, é toneladas mais toneladas, né? Então a gente precisa fazer uma força exorbitantemente grande para tirar esse foguete do chão. Quando o foguete está na sua plataforma de lançamento, está paradinho, o que está acontecendo é a inércia, né? Existe uma força, peso para baixo e uma força normal para cima. Uma força do peso do foguete e a normal contra essa força. O foguete parado. Para o foguete sair da plataforma, né, entrar em órbita, ele precisa fazer uma força maior do que a força gravitacional, para ele ter uma aceleração. Se a força do foguete for igual à força da gravidade, ele não vai sair do chão, ele vai ficar zero, né? Então precisa de uma força maior. O que ele faz é expelir uma quantidade gigantesca de combustível para baixo, ou seja, ele expele uma força para baixo, exerce uma força para baixo, e a resultante disso é outra força que existe contrária, ou seja, a força de ação da queima do combustível cria uma força de reação, que é a propulsão do meu foguete para cima. Então é isso. Pares, certo? Sempre existem esses pares de forças.